Nós vamos falar sobre desvendando as causas do câncer e estratégias terapêuticas. Vocês vão ver que o que eu falar de causas de câncer, vocês podem extrapolar para causas de várias doenças. Então eu coloquei algumas frases de impacto aqui. Olha só, a lei da causa e efeito é uma característica inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Autor da década terceira depois de Cristo. 33 anos depois de Cristo. Olha, toda doença tem causa e o câncer é uma doença. A ignorância é um pesado fardo que fica mais leve enquanto aprendemos. Tá certo, Zé? Com certeza. A causa mais comum da morte é a ignorância. É o paciente ouvir a opinião de um médico e aceitar simplesmente essa opinião sem ouvir uma outra, segunda ou uma terceira opinião. Câncer é doença prevenível que requer grandes mudanças no estilo de vida. Uma das causas do câncer são os agentes biológicos. O que eu falei para vocês? A primeira célula no planeta surgiu há 3,8 bilhões de anos. Evoluímos, chegou aqui. Eu, o Zé, o Paulo, né? As nossas células estão muito aptas a sobreviver. Muito aptas a sobreviver. Quando elas sofrem alguma lesão que as fazem sofrer, vamos dizer assim, elas entram no estado de quase morte. Ao entrar no estado de quase morte, elas, para não morrerem, começam a sobreviver. Essas células, nossas células, agora no planeta 2016, elas lapidaram o genoma em bilhões de anos. Então elas não podem simplesmente morrer quando são agredidas. Então, ao serem agredidas, elas colocam aqueles mecanismos adquiridos lá nos tempos ancestrais até agora, e para não morrer, para manter aquele genoma lapidado e muito bom, elas começam a se multiplicar. Multiplica para não morrer. Agora, esses agentes biológicos convivem com as nossas células há bilhões de anos. Há bilhões de anos. Então, eu escrevo assim, olha, muito difícil exterminar os agentes biológicos causadores do câncer. Entretanto, é possível e muito bem administrá-los. Então, nós não vamos matar o citomegalovírus, o Epstein-Barr vírus, o micoplasma, não vamos matar, nós vamos administrá-los, porque não dá para matá-los. Eles estão acostumados a viver conosco. Então, sempre pensar nisso. E como que nós vamos administrar, pessoal? Mantendo o sistema imunológico ativo. Mantendo o sistema imunológico em M1-TH1, que é a imunidade celular. Então, olha só como são as coisas. O citomegalovírus e o Epstein-Barr vírus, 90% da população possuem esses vírus. Elas não têm nada. Quando cai o sistema imunológico, eles afloram. Afloram e provocam alguma doença. Uma delas o câncer, a outra a esclerose múltipla, a outra a esclerose lateral amiotrófica, a outra a diabetes, a outra câncer de cabeça e pescoço, né? Linfomas são os principais que o EBV faz. E o CMV, tumor cerebral. Quer dizer, aí a pessoa fala, mas todo mundo tem esses vírus, mas eles estão quietos, eles estão administrados pelo sistema imunológico. Quando a pessoa entra numa depressão, cai o sistema imune, aflora o vírus, provoca vários tipos de doenças. Então o pessoal fala, foi a depressão que causou. Não, não foi. A depressão só foi um elo de ligação entre as doenças. Foi um fator
foi um fator coadjuvante. O que aconteceu aqui foi que caiu o sistema imune, né? Seja qual for a causa. Então, uma das prevenções do câncer passa por administrar agentes microbianos cancerígenos antes de provocarem neoplasia, que é melhorar o sistema imune. Então, os nossos pacientes, todos eles, nós temos que cuidar sempre do sistema imune. Sempre. Para manter o micoplasma, o EBV, o CMV e outros vírus todos quietos, administrados. Olha só. IgG elevado pode significar infecção crônica em atividade e não cicatriz sorológica. Há 50 anos atrás, eu aprendi que IgG alto é cicatriz sorológica. Mas nós não podemos mais pensar assim, pessoal. Vocês vão ver que você faz um IgG seriado, esse IgG vai subindo, esse IgG vai subindo. Quer dizer, IgG aumentando é infecção crônica em atividade. É infecção crônica em atividade. E um conceito de autoimunidade aqui aflora. Olha só, quando surgiu o conceito de autoimunidade, foi uma coisa assim, muito bonita de elucubração teórica, falando que o organismo agride a ele mesmo, né? Então, os psicólogos começaram a tratar doença autoimune, psiquiatra começou a tratar doença autoimune, etc. Mas olha só, pessoal, se o EBV infectar, o Epstein-Barr vírus, infectar a tireoide, por exemplo, ele vai ficar dentro da célula da tireoide. O sistema imunológico quer matar ou administrar esse EBV que está dentro da tireoide, né? Na célula da tireoide. Então, o sistema imunológico começa a atacar a célula onde a bactéria está ou o vírus está. Tá certo? Então fala que está atacando a própria célula, a autoimunidade. Mas não. Ele está atacando a bactéria ou o vírus que está dentro daquele tecido, dentro daquela célula. Eu prefiro pensar assim, sabe? Porque, olha, a gente evoluir 3,8 bilhões de anos para, de repente, começar a atacar nossas próprias células, não cai muito em mim, sabe? Evolutivamente não cai. Não consigo entender isso. Agora, eu consigo entender uma bactéria dentro de uma célula e o sistema imunológico querendo matar essa bactéria ou administrar essa bactéria. Isso eu consigo entender melhor. Agora, pessoal, eu tenho todos os meus pacientes que chegam aqui estão tomando vitamina D. Estão tomando vitamina D. Então o médico pega vitamina D para todo mundo. Mas quem funciona é o hormônio D. É o 1,25-OH2-D3. Não é 25-OH-D3. Excesso de vitamina D é um imunossupressor. É um imunossupressor. A vitamina D é um secosteroide. É um secosteroide. É um imunossupressor. Por isso que melhora na esclerose múltipla. Existe um professor na Paulista que não trata mais com metotrexate a esclerose múltipla, não com os outros imunossupressores mais modernos. Ele começou a usar vitamina D em alta dose. Vitamina D em alta dose é imunossupressora, aí o pessoal melhora. Mas daqui 3 anos, 4 anos, eu já peguei casos aqui, com infecção de repetição, com pneumonia de difícil tratamento, com sinusites, etc. Porque é imunossupressor. O que eu tenho que aumentar, o que vocês têm que pedir, nós temos que pedir, é a vitamina D, tudo bem, a 1,25, D3, que é o hormônio, e o PTH. Agora eu vou repetir isso para vocês, porque é muito importante. A 1,25 D3 é muito sensível, é em picogramas. Então ela tem que tirar o sangue do indivíduo, colocar em gelo fundente e dosar imediatamente. Isso não é feito. Isso não é feito. Quem controla o PTH não é a vitamina D, é o hormônio D, é 1,25D3. Então o que nós vamos fazer? Pedimos os 3, mas vamos ficar de olho no PTH, que esse é fácil de dosar. Então PTH baixo quer dizer hormônio D3 elevado, excelente.
tá? Excelente. Agora, olha só, hormônio D3, em torno de 70, 80, 90, 110, produz 2 ou 3 ou mais antibióticos, viricidas e bactericidas, que é a defensina e a catelicidina. Esses dois são os mais conhecidos. Mas fabrica outros também polipeptídeos, antibacterianos e antivirais intracelulares. E essas bactérias, pessoal, no intracelular, elas fabricam uma coisa chamada capeninas. As capeninas bloqueiam o receptor VDR e não deixam que ele fabrique esses antibióticos. Essas bactérias também evoluíram, não fomos só nós que evoluímos. Então elas aprenderam a se defender. Eu vou falar mais sobre isso, mas eu queria que vocês já pensassem no que eu vou falar. Quando cai o sistema imunológico, a bactéria aflora. Lembra que eu falei que cada célula humana tem 10 bactérias? Isso normalmente. Mas aí elas começam a ter 20, 30, 40. Aí não cabe mais na célula. O que ela faz, essa minúscula célula que evoluiu bilhões de anos e só quer sobreviver, que é a bactéria? Ela aumenta uma via proliferativa PI3K, AKT, mTOR, NF-κB no indivíduo. O que acontece nas células do indivíduo? Começa a proliferar. E aí elas começam a ocupar essas células. Olha que coisa interessante. Sistema imunológico cai. Bactéria aflora. Ela quer lugar para infectar. Então ela aumenta uma via proliferativa, PI3K, AKT. Fica com a PI3K, AKT, que é a principal. A célula prolifera, ela ocupa mais células. O vírus é a mesma coisa. O EBV faz isso, o CMV faz isso. Todos os vírus, praticamente, alguns não fazem, mas 80% fazem isso. Clamídia faz isso, micobactéria faz isso. Pensa assim, essas bactérias estão há muito tempo conosco. Elas querem sobreviver também, nossas células também querem. Mas, às vezes, nossas células ficam mais fracas, né? Não conseguem conter essa avalanche de micro-organismos que convivem com a gente. O Paulo aqui, que veio hoje, eu não sei se ele sabe, mas só 10% dele é humano, né? Somente 10% do Paulo aqui é humano. 90% do Paulo são bactérias, né? Agora, se cair seu sistema imunológico, não vai ficar 10% só de células humanas, vai ficar 8%, 5%, e não vai ter 90% de bactérias, vai ser 95%, 96%, aí vem a doença. Agora, que doença? Que doença? Uma delas pode ser o câncer, outra pode ser o diabetes, outra pode ser a aterosclerose, outra pode ser qualquer tipo de doença, pessoal. É isso que nós temos que pôr na cabeça. Não existe doença sem causa. O câncer é uma doença, e tem outras doenças. Que a pessoa vem aqui, ela vem com um carimbo assim, pá, na testa. Doutor, eu sou portadora de esclerose múltipla. Ela pegou para ela, né? Parece que é um... Né? Eu tenho, é minha esclerose múltipla. Diabetes, pessoal, diabetes, olha... Eu aprendi assim, acima de 140 de glicemia, diabetes, carimba na testa, Zé, pá, diabetes. Agora, um diabetes vai bem, outro diabetes não vai bem. Ué, por quê? Porque esse diabetes que não vai bem, deve ter metal tóxico, deve ter agrotóxico, não administra, deve ter, o sistema imunológico cai. Então, são todos diferentes, todos nós somos diferentes. É assim que nós temos que encarar as pessoas. E temos que estudá-las. Então, na nossa rotina, nós sempre vamos pedir metal tóxico, agrotóxico, IgG, IgM para CMV, IgG, IgM para EBV, IgG, IgM para micoplasma. Pelo menos, né? Pelo menos. Fora o resto que existe, né? Mas pelo menos isso. E
sempre pedir o PCR, proteína C reativa ultrassensível. Porque se essa estiver elevada, pessoal, vocês sabem que existe aí a semente de uma futura doença. E se não tiver metal tóxico, não tiver agrotóxico, não tiver bactéria, vocês vão ter que se virar e procurar o porquê. Tá? Não descobrindo o porquê, entra a nossa estratégia biomolecular de proteção das células. Então, o PCR está alto, não tem metal tóxico, não tem agrotóxico, não tem o EBV, CMV, micoplasma, clamídia, tudo negativo. Ué, então o que eu faço com esse indivíduo? Mando para o reumatologista? Não, vamos tratar com a estratégia biomolecular, vamos protegê-lo. Então está aqui a célula, o que nós vamos fazer com esse indivíduo? Vamos colocar os 45 nutrientes que estão faltando, metal tóxico ele já não tem mesmo, vamos afastar a alergia alimentar, leite, derivados, sempre pensar, faz isso nos pacientes para ver. Para o leite de todo mundo, porque o leite é proliferativo, envelhece, aumenta o risco de câncer e diabetes. Para leite de todo mundo, pessoal, leite de vaca. Aí, que mais? Nós vamos cuidar das mitocôndrias, nós vamos estruturar a água intracelular. Quando você cuida do mitocôndria, você está cuidando dos ribossomos também. Né? E tem uma outra coisa, que existem radiações do subsolo que atrapalham o funcionamento, a fisiologia celular. Então são os cruzamentos Hartmann e são os rios subterrâneos, que emitem uma radiação de baixa frequência e baixa amplitude, quer dizer, penetrante, que pega o indivíduo no 20º andar. Tem que afastar dessas zonas geopatogênicas. Até você descobrir o que está acontecendo, você vai protegendo o indivíduo. Não façam que nem um ginecologista, que descobre um nódulo aqui, fala assim, tem um nódulo, vamos observar esse nódulo. A nossa conduta vai ser W². Sabe o que é W², Zé? É WW, watch weight. Então daqui 3 meses vamos ver de novo. Aí vai vendo. Quando crescer um pouquinho, ela vai lá e tira. Cirurgia, tudo bem, cirurgia. Daqui 6 meses está de novo com um nódulo. Em vez de buscar a causa. Qual que é a principal causa de nódulo de mama em mulher? Leite e falta de iodo. Né? Por que o ginecologista não faz isso? Por que ele não faz isso? Que pena. Então aí vem isso aqui. A ignorância é um pesado fardo, né? E deixar de aprender, pessoal, é omitir socorro. As pessoas precisam saber disso, os nossos colegas precisam saber disso. Precisa cuidar do doente. Vamos seguir. Olha só, uma coisa importante. Retirar metais tóxicos de paciente assintomático é diminuir o seu risco de contrair câncer, diabetes, aterosclerose, etc. Zé, nós somos da mesma, mais ou menos, você tem só uns 30 anos mais que eu, mas a gente aprendeu mais ou menos a mesma coisa. Meninos, o professor falava, vocês têm que tratar da doença do indivíduo. O jeito está doente, tem que tratar. Então, a pessoa tem metal tóxico e não tem doença, não vai tratar. Você não vai tratar a pessoa que não tem doença. Meu Deus do céu, pessoal. Meu Deus do céu. Como mudou o raciocínio, né? Com os conhecimentos que nós tivemos nos últimos 40, 50 anos. Se o sujeito tem metal tóxico no corpo, esse metal tóxico, ele ativa a glicólise anaeróbica. E ativando a glicólise anaeróbica, ele vai fornecer ATP para o núcleo. Aí o indivíduo pode ter proliferação exagerada, que é o câncer, ou um tumor benigno, ou pode aflorar genes silenciados com alguma doença que a família tem.
Certo? Isso é uma coisa muito bonita. Imagina, de repente, salve. De repente o sujeito fica doente, não sabe por quê. Você vai ver metal tóxico, você tira o metal tóxico, silencia aquele gene que está produzindo a doença, acabou a doença. Quer dizer, você agiu na genética do indivíduo, né? Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa maravilhosa. E o metal tóxico faz isso, né? O metal tóxico faz isso. Então, olha só, retirar metais tóxicos de paciente com câncer é aumentar as suas chances de cura. Também tem essa, né? O paciente que está com câncer, está com metal tóxico, não importa se foi ele que fez ou não. Ele, a causa, você tira esse metal tóxico do indivíduo com câncer, né? Porque o metal tóxico provoca um monte de sintomas. Nós já vimos aqui, lembra? O ferro, por exemplo, o cobre, aumenta o risco de infarto. O ferro aumenta o risco de síndrome metabólica, né? O cádmio e o arsênio, eles ativam a glicose anaeróbica e proliferam, né? Prolifera onde tiver. E então, olha, o importante, às vezes, mesmo sem saber o diagnóstico, e às vezes até é importante não saber, você cuidar dessas células como um todo. Aí você está protegendo esse indivíduo. Mas médico gosta de fazer diagnóstico, eu também gosto. Então, enquanto nós protegemos o indivíduo com tudo isso que eu falei, nós vamos procurar fazer o diagnóstico. Eu quero um diagnóstico, eu gosto de diagnóstico. Walter, nós gostamos de diagnóstico, né? Eu gosto. Mas também não podemos carimbar na testa um diagnóstico e usar a droga mais moderna baseada nesse diagnóstico. Isso que nós não podemos fazer. Isso nós não podemos fazer.